Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Olha, eu quero convidar você para meditarmos um pouco sobre o que é as Escrituras, como foi feito este livro, enfim, qual é a base das Escrituras, porque todo mundo diz que crê nas Escrituras, mas não sabe os fundamentos, como surgiu este livro. E lá está escrito no livro de 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Isto é o que diz as Escrituras. Mas para nós continuarmos nesta conversa, só faz sentido se você acreditar no que ali está escrito. Só faz sentido se você crer nas Escrituras. Ao contrário disso, serão palavras vãs, palavras vagas, né? Mas se você crê nas Escrituras, então vamos compreender o que é as Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por mais de 35 gerações, ao longo de aproximadamente 1.500 anos. Por autores diferentes, em lugares diferentes. A Bíblia, ela é muito mais do que um livro de história. Ela é a revelação dada por Deus ao ser humano, escrita sob uma divisão, sendo elas o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus, na verdade, abre o seu coração e convida o ser humano a ouvi-lo pela Bíblia. Então vamos pensar sobre isto. 35 gerações, 1.500 anos. Olha quanto tempo se passou. Cada geração muda o seu conceito, seus valores. E assim nós temos, durante essas 35 gerações, pessoas sendo usadas por Deus para que possa compor este livro. Veja algumas informações. Olha, mais ou menos 35 gerações. Mais ou menos 1.500 anos, mais ou menos 40 autores diferentes, escrita em 3 continentes. Então você observa culturas diferentes, autores, com formação diferente, com pensamento diferente, com influências diferentes. Tudo isso cria um ambiente onde nós vemos os diferentes buscando instruir, buscando registrar as revelações de Deus. Seria os diferentes escrevendo o igual. Vamos destacar agora assim alguns autores, as pessoas a quem Deus utilizou para enviar mensagem, pessoas que Deus usou para falar com o mundo, para dar som à voz de Deus, para colocar em palavras o sentimento e o pensamento e a justiça do Senhor. Entre esses autores, nós temos pessoas diferentes. Nós temos entre essas pessoas quem são eles: Moisés, Amós, Pedro, Lucas, Davi, Salomão, Esdras, Paulo, Neemias. Olha quantas pessoas, poderíamos continuar citando, mas aqui nós vamos observar estes autores a qual eu citei. Quem era Moisés? Era um líder estadista. Quem era Amós? Amós era um pastor de ovelhas. Quem era Pedro? Pedro era um simples pescador. E Lucas? Bom, Lucas era um médico. Davi e Salomão eram reis. Nós temos Esdras, que era um sacerdote. Nós temos Neemias, que era um funcionário público. Nós temos Paulo, que era um rabino, era um filósofo. Você já observou quanta diversidade, se você olhar a diferença de pensamento, a diferença de comportamento entre um líder estadista e um pescador? A diferença de pensamento entre os reis e um pastor de ovelhas. Então toda essa diferença de pensamento, de cultura, foi introduzida na construção deste livro, que é o guia da nossa fé. Na construção deste livro, que é o mapa para nós chegarmos até os céus, Então Deus, ele usou homens de diversas ocupações para escrever a sua palavra. E como nós já acabamos de ver anteriormente, Apesar, então, de conter história, não podemos chamar a Bíblia
simplesmente de um livro histórico, simplesmente de um livro de história, pois ela foi escrita em um contexto, ela não observou ordem cronológica, e a sua ênfase está em seus ensinamentos e não na própria história em si. Quando eu vou ler, por um exemplo, o livro de Jó, eu não posso trazer para mim aquele texto, eu preciso trazer o ensinamento ali contido. Quando eu vou ler a vida de Abraão, da mesma forma, eu não vou trazer o texto em si para a minha vida, eu preciso trazer os ensinamentos que ali contém. Então ele é um livro cheio que tem essa riqueza, né? Que tem essa riqueza porque ele nos ensina a cada dia. Mas os estilos literários que nós podemos encontrar na Bíblia, nós podemos dizer que na Bíblia nós encontramos crônicas, encontramos genealogia, encontramos poesia, história, profecias. Então é um livro que tem uma amplitude muito grande. Nas crônicas, a Bíblia ela registra os fatos, né? Então nela nós podemos constatar diversas análises e histórias contadas. A genealogia tem um papel muito importante nas Escrituras, porque em alguns momentos da história do povo bíblico foi necessário citar a árvore genealógica para entender algumas situações. Nós também temos as poesias, né, que os salmos são poesias, são cânticos, por exemplo, né? E a Bíblia histórica, a história nós temos, a Bíblia ela cita fatos que aconteceram, fazendo uma narrativa de situações passadas. As profecias são as palavras registradas com uma intervenção divina, com uma intervenção dos céus. São revelações do futuro. Por exemplo, em Isaías, quando no verso 9, no capítulo 9, cita-se o nascimento de Jesus, mas ele iria acontecer ainda. 700 anos aproximadamente depois que iria nascer, mas no livro das profecias já está registrado. Assim como se nós olharmos só nas últimas 24 horas de vida de Jesus, indo para a sua crucificação, nós temos mais de 25 profecias que se cumpriram nesse espaço de tempo. Profecias estas que nós vemos no livro de Salmos, em Isaías, em Zacarias, em Amós e em tantos lugares das Escrituras nós vemos essas profecias. Inclusive você pode procurar no nosso canal que você vai encontrar, lá está as 25 profecias que se cumpriram logo nas últimas 24 horas de Jesus. Tem muito mais, nós registramos ali 27 profecias apenas. Evidências que nós podemos encontrar também na Bíblia. A Bíblia ela foi escrita em diversos lugares, abrangendo contextos históricos, contendo culturas diferentes, tempos diferentes, pessoas diferentes, objetivos diferentes, propósitos diferentes. Então, a Bíblia ela foi escrita, parte dela em deserto, parte em prisões, parte nas guerras, parte nos palácios. Deus fala em todos esses lugares. E esses contextos eles são muito importantes para melhor a gente interpretar a Bíblia. Veja, ao falar de Deus, olha a diferença quando você tem um rei falando sobre Deus e quando você tem alguém que está caminhando no deserto. Quando você tem um escravo ali falando sobre Deus, é diferente. O contexto, o propósito, as necessidades, mas o Deus descrito, ele é o mesmo, porque a Bíblia não tem contradição, a Bíblia não se contradiz. E nós também podemos ver Deus, através das Escrituras, trazendo fragmentos, sabe, que comprovam como é precioso esse livro, a preciosidade desse livro ao registrar a grandeza deste Deus. Tá? Vamos citar aqui alguns. Vamos citar, por exemplo, a unidade literária. A unidade literária composta na Bíblia, gente, a Bíblia ela possui um eixo central.
A Bíblia ela possui assim, uma diretriz e que está em harmonia, apesar de ter sido escrita por diversos escritores durante 1500 anos, em 3 continentes diferentes. Tudo o que havia nesse contexto, durante esses 1500 anos, todas as suas mudanças, as guerras, fomes, catástrofes, milagres, tudo o que aconteceu, não foi possível alterar esse eixo central da Bíblia. Você percebe que ela tem uma unicidade, né? E as profecias cumpridas. Às vezes você vê para as Escrituras e você fica olhando assim para as profecias que ainda não se cumpriram e até se pergunta, será que vão se cumprir? Olhe para as que já se cumpriram. E como essas se cumpriram, as outras também se cumprirão. Existem palavras na Bíblia que já se cumpriram, assim como foram ditas, como essas pessoas tendo a oportunidade de viverem pessoalmente estas profecias, ou seja, pessoas viveram o cumprimento desta profecia. Outro ponto muito importante nas Escrituras, você percebe que a Bíblia ela é atual. A Bíblia tem um contexto atual que passa os anos, passa o tempo e ela não muda. Você lê a Bíblia hoje e volta a ler ela daqui 10 anos, ela continua atual. Você leu a Bíblia há 20 anos atrás, você lê hoje, ela continua atual. Ela continua te atraindo para a leitura. Você lê o mesmo texto 3, 4 vezes e sente desejo de ler esse texto. Você sabe tudo o que está escrito lá, mas você sente desejo de ler esse texto. É um grande diferencial, né, de outros livros. Nós também podemos considerar aqui a capacidade transformadora que as Escrituras têm. Como assim, irmão Jorge? Veja só. Você pode ter grandes escritores, escolher os melhores do mundo. Você pode trazer Karl Marx, você pode trazer, não que eu estou dizendo que esses sejam os melhores, mas são muito conhecidos. Você pode levar para dentro de um presídio livros de Aristóteles, você pode levar livros de Platão, você pode levar livros de quem você quiser, de Rui Barbosa, Ariano Suassuna, de quem você quiser. Né? O efeito de transformação. Se você pegar duas celas, uma com 20 pessoas, outra com 20, vão ficar 10 anos ali dentro. Numa dessas celas, você coloca uma biblioteca dos maiores escritores. Na outra, você entrega apenas a Bíblia. Ao sair do presídio, quantas pessoas transformadas você acha que tem na ala 1 e quantas tem na ala 2? Você vai ver que as pessoas que leram a Bíblia, não é porque uma pessoa leu o livro lá do Paulo Coelho, que ele decide, se arrepende dos seus pecados, das suas práticas e resolve mudar de vida. Mas quem leu a Bíblia tem esse efeito de transformação, né? Então a Bíblia ela tem esse poder, ela muda as pessoas, mantendo a mesma história, mantendo o contexto, né? Ela tem um conteúdo de transformação. E veja, e como nós já falamos antes, né? A preservação do tempo. Qual é o outro livro da idade da Bíblia que você consegue identificar aí no mercado? A Bíblia permanece, passou por guerra, por tudo o que ela passou, e ela continua até os dias de hoje, sendo produzida, sendo vendida, ela continua atual. Ela resistiu às guerras, aos contextos difíceis, aos contextos de conflito, passou pelo deserto e ela continua existindo, continua com o mesmo propósito, com o mesmo foco, né? A palavra do Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Irmãos, nós precisamos entender a Bíblia para nós estudarmos ela da forma correta. Você viu que eu acabei de ler esse texto: eis que estou à porta e bato. Muitas vezes esse texto ele é citado durante culto, durante pregação, durante evangelização, e não que isso seja errado, não é errado, mas o momento primário, quando João escreveu, quando João estava tendo a inspiração para este texto, para quem que ele estava falando?
Ele estava escrevendo para a igreja. Quem precisava naquele momento era a igreja, né? Então nós precisamos extrair a essência, tirar o contexto de para quem foi dito, em que tempo foi dito e por que foi dito, para que nós possamos ter a compreensão real, a compreensão verdadeira desse texto bíblico, né? Então, assim nós não vamos torcer a visão, não vamos torcer a interpretação da Bíblia. Como eu disse, esse texto ele é citado hoje, mas se você for ver lá, você vê que era um recado dado a uma igreja. Existia uma igreja que precisava ouvir isso. Existia uma igreja que precisava receber essas palavras de João. Quando nós usamos esta palavra hoje, ela pode ser usada como exemplo, mas ela não pode ser usada como efeito, porque ela foi dita não a mim, ela foi dita para uma igreja que naquele momento precisava. Esta é as Escrituras, esta é a Bíblia Sagrada. Portanto, meu amigo, eu quero convidar você a não perder os próximos episódios, outros vídeos que nós vamos estar trazendo. Futuramente vamos estar falando sobre a hermenêutica, vamos estar falando sobre a influência do Espírito, vamos estar trazendo muitos outros textos que com certeza vai me ajudar e vai te ajudar na sua caminhada, vai te ajudar no seu andar, no seu servir a Deus. Que Deus te abençoe, curta o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e assim nós vamos caminhar junto buscando Deus, buscando o Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijo no seu coração e até a próxima.